Seja bem-vindo de volta ao Polaris Podcast. Hoje conversamos com uma das vozes e caras mais conhecidas do país, o ator, cantor e bailarino Sebastian. Eu sou Conrado Abreu e comigo está André Pastina. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Vamos lá. Sebastian, você tem uma carreira longa e de sucesso como ator, cantor, dançarino. Fala um pouco pra gente como que começou a sua paixão pela arte, né? Um pouquinho da sua trajetória até se tornar aí um dos rostos mais conhecidos do país. Como que foi esse comecinho? Então, o começo, ele tem algumas características interessantes, eu julgo ser interessantes, porque foge muito do usual. Eu venho de uma família onde quando fui materializado por essa família, eu sou um temporão, raspa do tacho. E em razão disso, tenho certeza que eu amadureci de uma maneira muito distinta do que a maioria das pessoas amadurecem. Eu tive a sorte de poder ver os meus irmãos tocando a vida como eles queriam, né? Eles se equivocaram em alguns momentos, ou vários acertaram em outros momentos. Não só meus irmãos, mas meus pais também. E eu era um espectador daquela cena. E isso fez com que pudesse construir uma linha de raciocínio bastante consistente para mim. Então, como talvez vocês saibam, mas se não sabem, eu fui materializado em Belo Horizonte. E Belo Horizonte é um local cercado por montanhas. E a geografia de Belo Horizonte faz com que nós sejamos muito introspectivos, muito introspectos, e, ao mesmo tempo, a gente acaba buscando no nosso interior respostas que, em muitos momentos, a gente fica olhando para fora, em outros locais. E, no caso, eu cresci tendo essas influências dos meus irmãos. A minha irmã gostava muito de ler, eu também me dei a liberdade de enveredar por esses caminhos da leitura, e foi tão interessante que, na ocasião da minha formação escolar, eu matava a aula na biblioteca pública. Então, eu deixava de ir na escola, e essa experiência de matar a aula para estudar fez com que eu me tornasse uma pessoa que construísse a sua própria trajetória de reflexão, né? E eu tenho uma característica também, desde muito jovem, duvidar de tudo que eu leio. Todos os livros que eu tive acesso, todas as informações que me vieram, eu sempre duvidei. Eu nunca fui passivo na leitura ou no que eu via. Eu transformava aquilo que lia, ou que eu escutava, ou que via, em algo pessoal. Eu tinha que provar se aquilo tinha ou não, né? Eu entendo que, na verdade, a minha condição de cético da literatura fez com que eu me tornasse um co-participante, né? Não apenas um passivo, um espectador das coisas que via e que me influenciava, mas eu era um co-participante. Eu transformava aquilo que lia em algo real na minha vida. E aí eu assistia filmes, por exemplo, de Fred Astaire, via Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, umas coisas... Na verdade, tudo que me fortalecia, me deixava mais feliz, eu tinha aquilo como referência para construção da minha trajetória. Como que você trilhou os primeiros passos no sentido mais artístico, assim, né? Na dança, até chegar, né, a ser um dos rostos mais conhecidos, como o Conrado estava perguntando? Então, eu, assim, na minha infância, deixava de ir na escola também para assistir. Eu deixava de... E aí eu fiz o seguinte desafio a mim mesmo, dizendo: se aquele moço bate os pés no chão e provoca aquele som daquele jeito, se aquilo é real, eu vou fazer igual. E aí
dito e feito, conseguir materializar essa solução. Ou seja, tudo que você sente, mentaliza, eu digo que isso é uma frequência, ressonância. Você até estava conversando com a minha esposa agora, essa madrugada, sobre o tema ressonância, e eu perguntei para ela, o que é ressonância para você? E ela me falou que ressonância para ela é um eco. Eu falei assim, eu creio que você está bem próximo da realidade. Ressonância é aquilo que você emite, né, emite a título de som, né, e quando você emite, ele vai e volta, né? Tipo assim, você emite vibrações relacionadas à prosperidade, essa prosperidade volta, ou você emite vibrações, essa carência volta. O que você pensa, deseja, se materializa, né? Então, tudo que eu pensei e penso, consciente ou inconscientemente, eu materializo e materializei. O fato é que a maioria de nós não tem a plena consciência de que nós somos os senhores das nossas histórias, os protagonistas e os materializadores daquilo que queremos, mesmo que estejamos debaixo da ponte ou morando num castelo. Então, eu mentalizei a história de eu ser um sapateador e me tornei. Eu mentalizei que eu seria um bailarino clássico e apareceu professora da escola Vaganova, onde eu pude, chamada Bettina Bellomo, e que me deu toda a condição do mundo para que eu pudesse materializar isso. De repente, com 14 anos de idade, 13 para 14, eu vi um festival na TV com Oswaldo Montenegro, onde ele ganhou com a música Me Parece que é Agonia. Eu vi e passaram poucos dias, ele esteve em Belo Horizonte. Eu fui fazer o teste e novamente a ressonância, o eco aconteceu. Eu passei pelos meus méritos, lógico, né? Pela minha vontade e também minha vibração. Tudo para mim acontece, e para qualquer um de nós acontece, a partir da nossa convicção. A gente tem convicção, a gente materializa. Depois que eu fiz o teatro com Oswaldo, com 14 anos, Cássia Eller e grandes outros artistas, eu comecei a fazer balé clássico com Bettina Bellomo no grupo Camaleão. Eu me tornei um bailarino neoclássico, onde eu fazia dança balé clássica, mas eu dançava no palco danças modernas. Fiquei um período ali. De lá eu vim para São Paulo para trabalhar na companhia oficial daqui, mas aí eu companhia chamada Anima, de Anima, que é uma que antes era Ópera Paulista, virou Anima. E logo depois eu saí, fui para o Balé da cidade de São Paulo. Trabalhei lá por um período de 7 meses, 8 meses. Pedi minha conta, né? Saí de lá e fui trabalhar no Teatro Guaíra, em Curitiba, que é estadual. Aqui, em São Paulo, era municipal. Eu me tornei um bailarino no Teatro Estadual em Curitiba, né? Depois que eu trabalhei lá, voltei para... Aí fui para Belo Horizonte, fiquei um pouco tempo lá, e depois eu me reencontrei com Oswaldo, fiz um espetáculo chamado Mayan, isso no Rio de Janeiro, e de lá eu saí do Rio, vim a São Paulo fazer um espetáculo chamado Emoções Baratas, com Duke Ellington, as músicas de Duke Ellington, né? E esse espetáculo, fiquei algum tempo em cartaz, e a partir desse espetáculo eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa, que ainda é minha esposa hoje, e também eu recebi o convite para fazer uma audição para uma companhia, para uma campanha publicitária. Então, assim, eu estou sendo bastante sucinto, bastante direto, né?
Pois assim, se eu for dar minúcias, nuances dessa trajetória, muitas coisas longo, aconteceram. Né? Exatamente. Eu estou falando aí, é uma trajetória aproximadamente de mais de 4 décadas de estrada, somando tudo. Que demais, que demais. E como foi esse processo aí, né, de sair dos palcos para entrar na publicidade, ser o garoto propaganda mais famoso do Brasil? Como que foi essa transição para você? Então, na verdade, é uma sequência, né, de consolidações de fatos, pois quando eu tinha 12 anos de idade, eu falei para a mamãe que a empresa que me contratasse, eu tinha 12 anos, que me contratasse, seria a empresa mais famosa da América Latina, mais próspera da América Latina, quiçá do mundo. A mamãe sorriu, dizendo, ela vem as dele. E eu fiz questão de falar para ela, para transformá-la em testemunha orbicular do que eu estava dizendo, porque tudo que você fala, você materializa. Porque às vezes nós temos um pensamento assim, mas eu falei que eu quero dinheiro. Aí se você está falando que quer dinheiro, no fundo você está dizendo que você não tem, você é carente. Quando você carece, você plasma isso, você vai ter o mais do mesmo, você vai ter mais carência. Se você estabelece uma relação de gratidão pelo que você já tem, o que acontece é que você vai ter mais aquilo que você está agradecendo. Você tem saúde, tem sabedoria, você tem abundância. Então, isso faz com que você passe a ter mais disso. E o que a maioria de nós não sabe trabalhar, que nós temos uma varinha de condão. E assim, eu falei para a mamãe, e uma pessoa ligada a essa situação de uma empresa próspera, quando eu tinha 12 anos. Aí a vida foi uma série de caminhos, até que tal coisa aconteceu. Quando eu tinha aproximadamente 23 para 24 anos, eu entrei nas campanhas publicitárias. E ao ter feito o teste, dias antes eu tinha o seguinte pressentimento. Eu falei, caramba, eu passei por vários locais como profissional da dança e como ator e tudo mais. Eu preciso ter uma motivação para ficar no Brasil, pois do contrário eu não estaria. Então, qual foi a maior motivação de me manter no Brasil? Em primeiro lugar, foi minha esposa, tê-la conhecido. E depois eu recebi a oportunidade de estar desfilando em todas as TVs, todas as mídias, a partir de 1989 para 90. Eu fiz o teste da campanha publicitária, fui aprovado, né? E aí a minha imagem foi projetada em todas as mídias num momento muito delicado do Brasil, onde todo brasileiro tinha apenas R$50 no bolso, quando o presidente, no momento, propôs um movimento financeiro onde todo brasileiro teria apenas R$50. A ministra, na ocasião, era Zélia Cardoso de Mello, né? E então houve o sequestro de pessoas que tinham aquele negócio da ciranda financeira e tudo mais, né? Uhum. E eu entrei na mídia no momento de depressão, onde todas as pessoas choravam porque estavam mal acostumadas, porque elas tinham aquela coisa do overnight, elas deitavam, dormiam, o dinheiro crescia. Ou seja, não é saudável o dinheiro acontecer dessa maneira. Você precisa plantar para colher. Não é saudável você fazer com que o dinheiro
trabalhe de uma maneira dessa forma, pois não há equilíbrio, né? Então, quando aconteceu isso, as pessoas entraram em depressão e eu era o antítese, onde as pessoas estavam chorando, eu aparecia sorrindo, propondo uma nova posição na vida. E daí, tornei-me uma referência como um sorriso largo, com um sorriso largo, olhos arregalados, movimentos bem inesperados, né? Uma influência do jazz e tudo mais. E aí a minha imagem foi projetada no Brasil. Todas as pessoas imaginavam que eu até nem fosse brasileiro, porque veja só que interessante. A baixa estima de nós brasileiros é tão expressiva, é tão forte, que a gente um brasileiro dançando da forma como dançava, porque só daquela forma seria um estrangeiro, um gringo. Um brasileiro jamais poderia fazer tal coisa, né? Então, nós tínhamos, e ainda temos um pouco esta dificuldade de nos ver como viáveis, né? Uhum. E, na verdade, é uma bobagem. Nós somos extremamente viáveis. Eu diria que as pessoas mais viáveis do planeta são os brasileiros. Só não é mais porque a gente não avisa, a gente não estimula o povo brasileiro a perceber o quanto ele é viável, o quanto ele é singular em todos os seus sentidos, né? E assim, aí tudo bem. A ideia dos publicitários na época, né, que era o Udi Shebara, Ralph, que era da House, da empresa, o Valdir Simino, né? Era fazer uma campanha que tivesse uma duração de 12 meses e acabou, né? Só que eles não contavam com a cumplicidade do público brasileiro em relação ao meu trabalho e à minha entrega, né? Eu me entreguei como eu me entrego em tudo que eu procuro, que eu sou envolvido. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou me entregando de corpo e alma, né? Uhum. Estou buscando usar o meu melhor português, usar minha melhor dicção, a minha melhor memória, para que eu possa melhor honrar a vocês e a todos que estão nos escutando, para que esse momento seja um momento de grande evolução da vida de todos nós. E tá com a melhor roupa também, é que não tá aparecendo. Exatamente. Vocês perderam a oportunidade de ver minha roupa e sentir o perfume que eu estava usando. Que eu a estou gente vai usando, colocar na foto. Na foto do podcast vai estar a roupa. Ok. E, Sebastião, você comentou que a ideia inicial era ser 12 meses, né? E você ficou aí 20 anos, praticamente, né? Eu diria uns 25, aproximadamente. 25. E como é que essa parceria sempre funcionou bem com a CIA? Como vida, né? Que você ficou ali fazendo esse trabalho. Fala pra gente um pouquinho desse, se teve altos e baixos, como é que foi? Então, a minha parceria nunca foi com a CIA. A minha parceria foi com o povo brasileiro que me aprovou e me suportou nas campanhas publicitárias. Os meus grandes patrocinadores, e ainda é o grande patrocinador, é o público que me suporta ou que nesse momento nos escuta e que mantém essa frequência, entende? E no fim, assim, Sebastião, eu imagino, como a gente estava falando, né? Um tempo muito grande, praticamente uma vida, e tudo ali tem um fim. Foi difícil para você? Foi uma coisa bem resolvida? Nunca existe nada difícil e nada fácil. A vida é dual. Desculpa se a maneira de eu responder às vezes não é tão direta, tão assim, objetiva. É porque eu, na verdade, eu tenho um hábito de responder de uma maneira muito própria. Então, eu convido a todos que nos escutam a ter um pouco de paciência, coisa que vos fala,
pois eu não sei ser muito previsível na resposta. Então, a minha resposta às vezes pode ser um pouco evasiva, mas não é. Ela é mais. Busco ser muito cuidadoso. Então, a pergunta que você me fez, se foi difícil ou se foi fácil, o momento que mudou nossa frequência, não, para mim nunca foi difícil e nunca foi fácil. Porque assim, eu costumo dizer que a eternidade se faz dos momentos presentes bem vividos. O que mede a vida não é o tempo, mas o uso que fazemos do tempo, dele ou dela, a vida, né? Então, essas considerações que eu estou fazendo, elas são reais. Eu digo para você, as pessoas às vezes me falam, nossa, digo, não, eu marquei aquela empresa com meu sorriso, com meu estilo, com minhas características, né? E eu emprestei a minha imagem para que ela pudesse se aproximar do seu público, pois, do contrário, tal coisa não ocorreria da forma como ocorreu, né? Então, eu estou aqui sempre a serviço, a serviço de uma empresa, a serviço de vocês que estão me convidando para estar nesse podcast. Eu estou à disposição, né? Muito legal. Sebastian, pensando assim nesse momento que você estava vivendo, né, essa exposição, né, em todas as mídias, né, imagino que tenha sido um momento muito diferente, né, para quem nunca tinha vivido isso, enfim. Você passou por uma transformação muito grande na sua vida, imagino que tenham passado por momentos curiosos, enfim. Conta pra gente como que é a fama, né, a partir do momento que você entra na casa das pessoas, se torna super conhecido. Tem algum momento que marcou você, ou alguns momentos que você poderia compartilhar com a gente aqui? Todos os momentos marcaram e todos os momentos marcam. Por exemplo, quando o filme foi ao ar, no primeiro ano, aconteceu uma cena absolutamente inacreditável. As pessoas, quando me viam na rua, elas dançavam na minha frente, elas ficavam enlouquecidas. E da mesma forma como a maioria das pessoas ficaram descapitalizadas, apenas com R$50 no bolso, não foi diferente comigo. Eu fiquei famoso e duro. Ou seja, eu não podia pegar um ônibus porque a minha imagem estava em todas as mídias. Eu não podia pegar um táxi porque eu tinha táxi. Como é que eu podia? E aí como é que eu tinha que me locomover? Caminhando, eu tinha que caminhar. Eu andava. E assim, uma experiência incrível, porque a todo momento eu tive que mostrar a minha resiliência, eu tinha que me dar a este novo cenário, e a minha postura a todo momento, e como continua sendo, de gratidão. Porque se o meu trabalho aconteceu, é porque o público assimilou, aceitou e me teve no ar, né? Então, no primeiro ano, né, já no final desse primeiro ano, um motorista de caminhão da empresa chegou para o diretor e falou assim: olha, todas as pessoas estão querendo saber quem é esse tal de Sebastian, esse negrão, aí tá todo mundo curioso para saber. Então, eu podia trazer ele na loja, né? E aí fiz a primeira visita na loja em Jundiaí. Eu fui em setembro, né, de 1990 visitar a primeira loja. O que aconteceu? O movimento foi tão grande que parecia Natal naquele dia. E era um shopping muito vazio e foi uma coisa surreal. E aí todos os gerentes ficaram sabendo, entre eles, naquela ocasião, tinha 20 lojas no Brasil. E aí os gerentes começaram a pedir para que eu fosse visitar as lojas. Então eu comecei a visitar as lojas do Brasil inteiro, abrindo-as, ou inaugurando-as, né?
Então, eu cheguei a inaugurar 180 lojas. Caramba. Indo presente. Então, eu ficava 6 horas dentro de uma loja, recebendo o cliente e diretamente agradecendo pela energia, do tempo, do carinho em me ter no ar. Então, foi uma relação muito diferente de tudo que foi programado. E era tudo muito local, né? Eu rodava o Brasil e depois eu comecei a participar de grandes shows com Asa de Águia. Fiquei 4 anos com Asa de Águia na Bahia. Depois fiquei... eu encontrei com Carlinhos Brau, me encontrei com Ivete Sangalo na Cervejicia. E em seguida eu fiquei 10 anos com Chiclete com Banana, né? No Carnaval da Bahia, mais os Micaretas, representando a empresa que estava patrocinando-os, que era, no caso, a C&A. Então, eu estava nesses eventos, na Semana de Moda do Shopping Center eu tinha uma relação muito grande muito direta com os donos de shopping centers do Brasil, porque eu, em nome da C&A, simbolicamente assinava o contrato como se eu fosse o grande responsável administrativo da mesma. Eu participava das festas de cumieira, que quando o shopping ainda está no reboco, tinha uma reunião para convencer os outros empresários que aquilo era um bom negócio. Então eu ia nesse momento também nas reinaugurações, quando a loja passava por um retrocesso, eu estava lá também. Então, assim, são vários momentos atípicos e curiosos que eu perpassei ao longo dessa minha relação com o público que ia na loja para ter um contato comigo. Que demais. Você tinha que estar, curiosidade rápida, você tinha que estar sempre vestido de C&A ou não? Nunca vesti C&A. Eu vestia a roupa do meu personagem, né? Eu vestia uma roupa feita por um estilista e tal, para que foram, às vezes, ao ar no filme publicitário. Então, eu trazia a sensação das pessoas, era segundo o meu juízo, era a primeira empresa que eu vendi, que passava para o público a experiência. O público vivia uma experiência dentro do shopping. Então, olha, veja que coisa interessante. Era o momento de abrir o shopping center, eu ia com uma banda marcial, com 7 integrantes, para a porta do shopping. E, no dado momento que a porta ia abrindo, a gente atacava, tocando som, soul, funk e tudo mais. Eu ia dançando na frente da banda e a banda vinha entrando pelo shopping. E as pessoas vinham seguindo a banda até que eu entrasse na loja. E aí fazia-se um movimento gigantesco. Era como aquele flautista e os ratinhos, sabe aquela lenda, aquela historinha? Então, era o flautista que trazia todas as pessoas para dentro da loja, dançando com músicas bem expressivas. E depois ia ao encontro do público dentro da loja para autografar. E aí se dava cerca de 6 horas de autógrafo, fila interminável. Enfim, eu tinha que pegar o avião para ir para outra loja, né, outra cidade. E você participava dos processos criativos, assim, de decisão, o que ia fazer, quando fazer, como que era? Boa pergunta. As decisões eu tomava na hora. Tudo que você via no set de filmagem durante eu decidia ali naquele momento, onde eu entrava, onde tinha oferta, ou então quando tinha os shows ou um desfile, eu decidia a música que eu ia usar, eu decidia o tempo, lógico, respeitando a necessidade do gerente, do público, tal. Eu não era impositivo e nunca sou. Eu era propositivo, eu propunha sempre algo que automaticamente era absorvido, pois era manifestação da arte puramente dita, né? Não tinha ego, tinha a arte.
Eu costumo dizer que a arte vivifica o homem e aniquila o artista. O que mais importa na arte é quem vai consumi-la, que é o grande público. Eu sou apenas uma antena, um receptáculo, né? Eu recebo a arte, passa por mim e o público que vai desfrutar dessa arte. Eu nunca poderei pensar que eu sou maravilhoso, porque a arte me escolheu. Não fui eu que escolhi a arte. E você tem, só assim, pensando no que você comentou dos comerciais, né? Você tem de cabeça assim, o número de quantos comerciais você gravou ao longo desses anos todos? Me parece que foram mais de 2.000. Mais de 2.000 comerciais. Caramba! Eu filmei, cheguei ao ponto de filmar fora do Brasil. Filmei em Nova York, filmei em Londres, filmei em Paris, filmei na Argentina. Por uma razão interna, eu não filmei, mas era para ter filmado na China, era para ter filmado em outros lugares do mundo também, além desses. Muito bom. Que demais, que demais. E depois desse tempo, né, aliás, né, 20 e poucos, 25 anos, como que foi se desvincular da marca? Ou você né, não tinha essa intenção? Não, a marca, na verdade, a marca é o meu sorriso, é a minha arte. A outra marca, no caso, a Magazine, se valeu desse arcabouço, não o contrário, entende? Uhum. Então, essa energia, ela está presente. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer, recentemente, acho que fazem 6 dias ou 7 dias, eu fui visitar um podcast. Fui convidado para visitar um podcast chamado Inteligência Limitada, né? Uhum. E lá estando e lá conversando, eu pude perceber o quanto as pessoas se mostram saudosas, né? Felizes por compartilhar as ideias, e é o que aconteceu. Eles fizeram alguns cortes, algumas coisas assim. Parece que chegou a quase 1 milhão de visualizações num prazo de 6 dias, né? Sem dúvida. E eu concordo quando você fala que a sua marca, na verdade, né, o que foi construído ali de empatia em relação a aqueles comerciais se deve a você, né? E isso não se perde a partir do momento que você deixa de produzir esses comerciais. Isso fica com eu você devo te até agradecer. hoje. Eu vou te agradecer quando você fala que deve a mim, mas eu vou corrigir e dizer que deve à arte que por mim passa, né? Uhum. Porque quem sou eu, né? Quem sou eu para poder dizer que eu sou algo além do que o mero mortal? Eu sou apenas uma pessoa que se põe à disposição para que ela possa, através de mim, se manifestar. É uma mistura que tem que dar certo, né, Sebastião? A arte, ela pode tentar passar por algumas pessoas que não vai dar certo, né? Eu acho que tem uma sinergia ali. Veja, tem que ser um bom receptáculo. Sim, com certeza. Você tem que se colocar à disposição, né? Porque você veja aquele bailarino fantástico chamado Rudolf Nureyev, você vê Sam Davis Jr., você vê Fred Astaire, você vê Bojangles, você vê as grandes cantoras, né? Ella Fitzgerald, a nossa querida e falecida recentemente Elza Soares, você vê e por aí vai. São vários artistas que se colocaram à disposição para que, através da própria arte, ele possa se comunicar com o povo, não? E você enxerga um legado... Você foi praticamente, né, o primeiro garoto propaganda negro no Brasil. Certo. Como você enxerga isso, assim, o que você deixou para trás como legado mesmo? Eu enxergo como uma quebra de paradigmas, pois o Brasil, os nossos representantes,
ainda estão muito adormecidos com relação ao potencial que o Brasil tem e que o Brasil é. O Brasil é um país plural, um país miscigenado. Nunca o empresário pensava que o negro escovava o dente, ou tomava banho de sabonete, ou que compraria um carro, ou vestiria uma roupa, ou que compraria uma casa. Ele estava à margem, e ainda está à margem da sociedade brasileira, né, como um nível promotor de venda, um promotor. E, na verdade, quando eu apareci, da forma como apareci, mostrei para o povo brasileiro, o empresariado brasileiro, que o Brasil é plural. O Brasil, ele é multifacetado. E daí eu fui uma prova viva que, por exemplo, eu costumo dizer que a C&A, no caso, quando tinha 75 lojas, ela vendeu mais celulares que a Casa Bahia, que tinha 400 lojas na ocasião. Eu fui o maior vendedor de celular da América Latina naquela ocasião, né? E provando assim que eu vendia tudo, eu vendia roupa, vendia celular, vendia tudo que me era oferecido, e ainda vendo, tanto é que eu fiz algumas campanhas, fiz para Casas Bahia um período junto com o papel higiênico Neve, fiz para uma empresa de bujão de gás, eu fiz para vários e ainda estou fazendo, estou sendo convidado para fazer novas campanhas, as pessoas estão me procurando para que eu possa prestar dar testemunho daquela marca como viável, como uma marca que eu usaria e eu indicaria. Então, está realmente muito, muito viva essa energia e essa percepção de que o Brasil ele tem um potencial tão grande e a gente está um pouco perdido. Eu, por exemplo, fiz uma música homenageando o Brasil, porque aproximadamente 75 foi lançada aquela música Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato zoneiro, ou cantastes os seus versos, ô Brasil, samba que dá. Foi lançada essa música. E depois pra cá não existiu nenhuma música que pudesse ocupar o espaço de enaltecer nossa brasilidade, né? Então eu fiz uma música promovendo isso. Eu sonho que um dia eu possa essa música disponível para o ouvido de todos os brasileiros de todos os cantos do mundo, para poder se sentir representado, né? Então, voltando à questão de representar e ser um ícone, trazer a ponta de lança, mostrar para o Brasil, para o brasileiro, que o Brasil é negro, é mulato, mameluco, é louro, é asiático, é tudo. O Brasil abraça o mundo inteiro. Muito honrado em poder quebrar esse cristal, abrir esses olhos para o próprio negro também se ver e se posicionar como viável, né? Fantástico. E Sebastião, você falou um pouquinho da música, né? Uhum. Como que foi? Como você enveredou para essa área? A música sempre esteve presente em você? Foi algo que você foi desenvolvendo com o tempo, né? E até comercialmente, como que foi isso para você? Você lançou CD? Conta um pouquinho pra gente dessa carreira como cantor, como músico. Então, a música, ela está relacionada comigo desde quando eu resolvi fazer sapateado, desde quando eu resolvi fazer balé, e desde quando eu me encontrei com Oswaldo Montenegro, né? A minha vida está sempre cercada pela música, né? Pelo movimento, pelas cênicas, pela literatura. Então, assim, a arte, ela tem que ser plural. Ela não pode ser apenas eu cantar, ou apenas eu atuar, ou apenas eu dançar. Eu entendo que ela precisa passar por todas essas fases para que eu possa contar uma história através da arte bem consistente. E a música faz parte desse cenário, né?
e assim, lógico, eu lancei o primeiro álbum chamado Melada de Negro, em homenagem a Carlinhos Brau, que me fez para que eu gravasse. E esse momento conflitou com a minha agenda que eu tinha pela empresa. Eu rodava o Brasil inteiro, a semana inteira, então não tinha como fazer shows. Acabou que não como eu queria, não colocou-se diante do público. Então, eu ainda sonho. Mas teve clipe, né? Tem clipe, sim. Fizemos alguns clipes, visitei alguns programas de TV, cantando, inclusive do Danilo Gentili, do Ronivon, da Hebe Camargo. Eu fui em algumas emissoras, mas só que assim, é um conjunto de ações e fazer com que a música esteja presente em todas as plataformas, né? Porque não existia essa democracia que existe hoje de você soltar na sua rede pessoal e fazer com que essa música ganhe o mundo inteiro. Tinha os donos das gravadoras, os donos das rádios, e ainda tem, e que eles que determinavam, não, esse estilo, essa música vai tocar aqui, desse estilo, porque eu quero, não porque o público entende que é o ideal. Existe uma certa ditadura, né? E aí o que acontece? Com o podcast, com o YouTube, com todo esse universo caiu um pouco por terra. Ela não existe mais como existia em outro momento. E assim, por exemplo, eu adoro a dança, o balé clássico. Para mim é o meu sacerdócio. Eu costumo dizer que dançar é desenhar o corpo no espaço. E para mim é uma arte marcial. E assim, é sagrado. É sagrado. A música para mim é sagrada. O teatro para mim é sagrado. A conversa para mim é sagrada. Tudo é sagrado. E o retorno energético do dinheiro é sagrado, né? Então essa sagração da nossa existência, ela é maravilhosa, é libertadora, né? E eu gostaria muito de ver o meu povo, né? Quando eu digo meu povo brasileiro, bebendo desta fonte de estima elevada, peito elevado, coluna ereta, olhando sempre para o horizonte, jamais olhar para baixo e sendo capacho de situações que não são as melhores para o nosso sistema, né? E só para não perder o gancho com a música, que você comentou aí com a gente que, né, tem essa música que você para o Brasil, que quem sabe você isso está nos planos, porque você comentou um pouquinho da questão do lançamento lá atrás, né? A gente sabe que a indústria musical é um ecossistema completamente único e precisa ter muitas coisas envolvidas, né? Você quer ainda enveredar para esse lado e tentar lançar essa música, exemplo? Eu não tento nada. Eu só tenho dois caminhos: ou eu faço ou eu não faço. A tentativa para mim é um prenúncio de que talvez eu não vá conseguir. Eu não tento, eu faço. E assim, o fato de eu cantar a música para 2 pessoas, para 2.000 ou para 20.000, é tudo uma questão de projeção matemática. Se eu te emociono e eu emociono 10 pessoas, poderia emocionar mais 10.000. É tudo uma questão de ter parceiros que entendam que possa carimbar, estar junto nessa comunicação e poder mostrar sua própria arte, também ter retorno ao seu produto e ter retorno com isso. Essa música que eu tanto falo, que ela é mais ou menos assim, posso citar um pedaço dela? Claro, por favor. Começa assim com um som de mar no fundo, um violão de bossa nova, né? E começa assim: de todas as visões que existem no mundo, você é a mais bela. Eu digo isso do fundo do meu coração. Eu estou falando do Brasil, eu estou falando de você, brasileiro. Esse é o país, a maior inspiração do nosso Senhor. Aí começa: Rio de Janeiro, Ipanema, voador, de braços abertos, Cristo Redentor, São Paulo, Ponte Aérea e cidade.
todo mundo aprendendo a viver numa boa. Rio Grande do Sul e do Norte também. Santa Catarina, Paraná, para Belém. Como é bom ser brasileiro. Maneiro. Aqui nesse país a gente abraça o mundo inteiro. Povo abençoado por Deus. Povo abençoado por Deus. Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá. Feliz o brasileiro que sabe valorizar. Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí. Mesmo na crise, o brasileiro ainda ri, de braços abertos. Que belo horizonte tem Minas Gerais, das imagens e paisagens que não acabam mais. Bahia de São Salvador, de todos os santos da fé e do amor. Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá. Feliz o brasileiro que sabe valorizar. Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí. Mesmo na crise, o brasileiro ainda ri. Então, assim, mas é lógico, né? Tem uma música por trás, tem um instrumentalização. É uma música meio... É quase um hip hop, né? E eu fiz uma música também em homenagem ao meu xará, que é o Tim Maia, né? Eu sonhei com ele e estava com meu professor Isabel. Aí eu falei para ele, eu sonhei com o Tim Maia. Ele falou, é mesmo? O que ele falava? Ele falava de coisas amorosas. Aí ele pegou o violão e começamos a fazer a música e a letra. É assim, e hoje eu sonhei com o som do Tim Maia e ele me falou, cante amor, só vale o amor, o resto é conversa, o resto é conversa. Estão dizendo que eu estou apaixonado por você, baby. Por você, baby. Você me lembrou aquela época em que eu dizia, baby. Em que eu dizia, baby, é primavera. E vai, né? Essa é uma música que eu fiz em homenagem ao Tim Maia. E eu fiz uma outra música que fala do movimento do universo, que é o Menogesta é dança, convite para dançar, movimento giramundo, movimento giramar, semente brotando é dança, folhas ao vento é dança, se me sento e sinto a dança do céu no chão, minha cabeça dança e vê que a vida é a dança das forças da criação. Então, assim, eu tenho uma influência da poesia, da filosofia, da ciência quântica e procuro, na medida da oportunidade, inserir na minha música, na poesia, né? E torcendo para que um dia isso se torne popular. Eu acho que eu já até imagino sua resposta, tá? Por tudo que você tá falando aqui com a gente hoje. Mas você tem algum trabalho que você tenha mais orgulho ao longo da sua vida? Ou você tem orgulho de tudo e não tem algo que desponte, assim? Olha, bom, eu experimentei muitas coisas, né? Experimentei muitos cenários. Se eu for dizer para vocês, por exemplo, eu estava em cima de um trio elétrico, onde eu estava no carro de apoio, que virou um palco para mim, e estava o Chiclete com Banana, o Tiranossauro Rex. Eu consegui fazer mais barulho sem microfone, mas interagindo com o público, do que o Bel Marx em cima do trio dele, com toda aquela potência sonora. Só para você ter ideia. Esse momento foi um momento, assim, surreal. Até mesmo o Bel falou, Sebastião, o que você está fazendo aí? Que zoeira é essa? Ele sempre me tratou com muita simpatia e cortesia, né? E tal. Então, assim, esse momento foi um momento marcante, porque realmente, veja bem, estamos falando aí de um trio elétrico com um potencial de som, não sei quanto de potência, e eu, sem microfone nenhum, apenas interagindo com o público, consegui fazer mais barulho do que eles ali. Esse, assim, é o que me veio rapidamente, mas, poxa vida, tem tantos momentos que valem a pena serem traduzidos. Eu estive uma vez no show do Oswaldo Montenegro para assisti-lo, então ele chamou-me para que eu subisse ao palco. E antes de que eu subisse ao palco, ele contou uma história de uma pessoa e tal. E aí essa pessoa, ele falou, Sebastião, aí começou a tocar uma música, eu entrei dançando. E dancei e tal. E no final dessa apresentação improvisada,
toda a plateia, né, mais de 5.000 pessoas, levantaram e aplaudiram-me de pé. E essa cena, para mim, foi tão especial quanto a que eu vivi lá na Bahia, quanto eu abri um show no ginásio do Bragantino para 10.000 pessoas, era um show do Rapa. Eu simplesmente, era apenas eu e o microfone, e eu falei, o que eu faço? E me veio uma inspiração. Eu sabia que as pessoas estavam ansiosas por ouvi-los. Eu fiz uma analogia à música deles, tipo assim, era o início de um festival. Falei, que povo é esse? Eu quero saber. No Festival de Bragança, que vai botar a chapa pra ferver, esse, eu quero saber. No Festival de Bragança, que vai botar a chapa pra ferver. Eu quero saber um negócio aqui. Quem é que tá aqui para assistir o show do Rapa? Eu não tô ouvindo. Aí comecei a fazer um trabalho de aquecimento, até que eu vi que era o momento. Eu falei, então com vocês o Rapa. E eu saí de cena. Esse foi um momento, assim, absolutamente mágico, porque, assim, eu tinha um microfone e a mim mesmo, para 10.000 pessoas que jamais tinham me visto cantar, só viam as campanhas publicitárias. E olha só, ouvindo sua voz, né, aqui, enfim, quando a gente escuta você cantando, ela se destaca e muito, né? E aí, nas campanhas publicitárias, aquilo era dublagem, certo? Exatamente. Por que teve essa escolha, sabendo, porque, na verdade, eles não sabiam que eu era uma pessoa, eles não sabiam que eu existia, eles tinham a ideia, fizeram a trilha sonora. O que aconteceu foi que eu apareci e construí um personagem em cima daquela voz. Entendi. Entendeu? E aconteceu o que aconteceu. Porque, veja bem, eu sou uma pessoa, como você pode estar percebendo, eu não me enquadro aos moldes pré-estabelecidos. Eu não aceito, não suporto que venha de fora para dentro. É da minha alma. As coisas têm que ser talhadas de dentro para fora. Isso é na vida de todos nós. Mas, por alguma razão, e até nós sabemos qual, da força de uma imposição de uma emissora específica, embotou a capacidade do brasileiro mostrar o que tem como criatividade. Excelente. E Sebastião, como que você lidou com o período de pandemia? Como que isso impactou, né, seu trabalho? Como foi isso para você? Nada que está fora atrapalha o que está dentro. E nada, apenas simples. Eu respiro, eu ando, eu como, e dizem, é preciso usar máscara? É preciso lavar a mão e tal, mas já faço isso. Faça o caminho que é proposto, e a tendência é que você consiga trilhar e sobreviver, né? Lógico que é algo que é intangível, você não consegue tocar nesse negócio que está no ar, né? Mas você pode se autodirigir, se autotrabalhar, porque, como eu disse logo lá no início, tudo é ressonância. Tudo que mais me mete medo é o que mais me traz problema. É porque eu estou plasmando aquilo. Eu estou querendo aquilo. Mesmo que eu digo que não quero, mas eu estou dizendo aquilo. Eu não quero, por exemplo, que você quer? Eu quero um carro e uma casa. É isso que você quer? Sim, meu gênio. Aí você ganha um trailer. Um carro com a casa, entendeu? Ao invés de você dizer, olha, eu quero
Eu quero desfrutar das benesses que a vida já me deu, da sabedoria que sai de dentro de mim, das coisas que eu tenho para ser merecedor de toda a bênção que o mundo pode me proporcionar. Então, assim, é como que nós falamos. Nós temos que tomar muito cuidado com nossas vibrações, com os nossos pedidos, porque nós poderemos conseguir e conseguiremos. Legal. Sebastian, ainda falando em ressonância, em vibrações, você tem um projeto social bem bacana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Núcleo de Dança Sebastian. Então, o Núcleo de Artes Cênicas, ele tem 17 anos, em razão, ele acontece lá no prédio ali, em Osasco, né, na Secretaria de Educação, em razão das determinações de restrição de tal, o núcleo parou de acontecer nesse período de pandemia, né? Em razão disso, porque são crianças que vêm da escola pública, elas ficam, o plano elas querem 10 anos conosco. Elas entram com 6 anos e saem com 16, tendo aula de balé, dança moderna, música, teatro, literatura e outras matérias que possam ser inseridas ali. E aconteceu e agora dei uma pausa para poder entender como que iremos proceder. Estamos em alguma aliança com uma ONG chamada Recomeçar, e também com uma escola de balé da Paula Castro, que é uma escola cubana, né, de balé clássico de Cuba. Então, estamos aguardando para entender como que nós poderíamos proceder neste momento e nesse cenário. E digo mais, essas crianças se apresentaram ao longo desses anos para mais de 100 mil crianças da rede pública na cidade de Osasco, com o Projeto Escola. Nós conseguimos impactar boa parte da base de ensino, oferecendo um espetáculo de qualidade. Então, quem assistiu o espetáculo não ficava fazendo vergonha para o Circo de Soleil, por exemplo. Se você entrar no YouTube e digitar Núcleo de Arte Cênica Sebastian, verá fotos, espetáculos e verá algumas coisas que confirmam o que eu estou dizendo. A gente coloca o canal aqui, eu vou procurar. Sim, legal. Sim. O site está fora do ar porque nos afastamos, mas vamos voltar a ele logo. Excelente. E eu tinha uma dúvida, eu ia te perguntar um pouco antes, Sebastian, mas acabei deixando passar. Você acha que hoje, né, o mundo mudou pra caramba, a mídia mudou muito, né? Mas você acha que ainda é possível que apareça um porta-voz tão relevante quanto você foi nos dias de hoje? Sempre há possibilidades. Existem pessoas talentosas a todo momento. Você vê as pessoas assim aparecendo. O que impede muitas vezes das pessoas assumirem protagonismo é a própria autolimitação. As pessoas elas têm dúvida do potencial que elas têm. E a partir do momento que você olhar para dentro de si, olhar e perceber o quanto você é valioso, o quanto sua arte é importante, quanto o que você tem a dizer tem sentido, você poderá exercer essa influência, assim, seja quem quer que seja. Basta nós olharmos para dentro da gente, a gente entender como singular, nós somos singulares. Muito bom. Sebastian, a gente tem um segmento aqui no nosso podcast que a gente chama Icebreaker, né? A gente tem um deck de cartas, como se fosse um baralho, com algumas perguntas aleatórias e a gente gosta de sortear algumas para os nossos convidados. Podemos fazer com você? Por favor, fique à vontade. Vamos lá. Essa aqui é interessante. Quais são os seus talentos secretos, né? Aqueles talentos que o público não conhece? Mas aí quando eu disser, já não será mais secreto. Mas eu direi, como eu não sou uma pessoa egoísta, eu direi,
é a conexão com o Ser Supremo, a certeza de que eu sou uma centelha divina, ela está inserida em mim. E ao saber e ao ter consciência disso, eu busco honrar essa consciência a cada momento que eu me manifesto, humildemente tirar o meu ego e colocar essa centelha divina à disposição. Excelente. Muito bom. E, Sebastian, para finalizar, a gente tem outra tradição aqui no Polaris, que é pedir uma recomendação de um livro e um filme. Ok. O livro é As 48 Leis do Poder. Esse livro eu li quando eu tinha pouca idade, sei lá, 12, 14 anos, né? É um livro que muito me agrada e que muito me fortaleceu nessa minha trajetória. É somente um livro mesmo? Pode falar mais. Tá. A arte cavalheiresca, a arte da guerra, pode ser, e a arte cavalheiresca do arqueiro zen. Muito bom. E filme? O filme que eu posso propor, eu quero fazer uma homenagem a um ator que muito me inspirou, que chama-se Sidney Poitier, que não se encontra mais entre nós. Adivinha quem veio para jantar? É um filme clássico, um filme antigo, mas é um filme que vale a pena ver, elegante. Muito bom. Sebastian, tem alguma coisa que você acha que a gente não cobriu aqui, que você gostaria de falar, uma mensagem para o nosso público? Fica à vontade. A mensagem que eu gosto sempre de emanar é a mensagem de gratidão. A mensagem de que vocês que nos ouvem, que nos dá a possibilidade de falar, sempre foram e serão corresponsáveis pela oportunidade de nós nos fortalecermos mutuamente. Muito obrigado, e eu quero que vocês possam, quando quiserem, contar comigo para representar o que vocês acham que faz sentido, independente de quem quer que esteja ouvindo. Eu estou aí, meu endereço no Instagram, posso falar? Claro. Meu endereço no Instagram é Sou Eu Sebastian. Eu estou novo nesse universo digital, sou um garoto, como vocês podem perceber. Estou debutando nisso, mas o sucesso desse universo haverá de acontecer com a presença de vocês. E vou dizer mais, vocês não serão meus seguidores, serão meus acompanhantes desse processo de comunicação digital. Muito vai me alegrar poder contar com acompanhamento de vocês nessa trajetória. Acompanharemos com certeza, já estamos acompanhando. Ok, muito agradeço. Também. Ok, muito obrigado, e eu estou sempre às ordens de vocês. Obrigado, Sebastian, foi um prazerzão falar com você. Pra gente que, independentemente, né, no universo da publicidade, uma figura que fez parte da nossa infância, e que, né, a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui hoje. Pra gente é muito gratificante. Sabia de uma coisa? Que 40% da população brasileira tem 30 anos? Olha só. E sabia que 40%, o nosso público. Então, 40% da população dá 80 milhões. Muita gente. Será interessante. Já pensem vocês, como são publicitários, numa possibilidade do meu encontro ou do reencontro com todo esse povo de 30 anos para promover uma conversa, para promover um produto. Pensem nessa oportunidade de agir dessa forma, será bem divertido. Com certeza. Muito bom. Sebastian, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Como você gosta, diz que é a sua palavra favorita aí, nesse sentido de gratidão para a gente também. A gratidão enorme é poder contar com você aqui. É um privilégio mesmo ter você conosco. Muito obrigado mesmo. E que esse podcast ressoe aí
para, né, muitas pessoas, que com certeza a gente falou de muita coisa bacana que precisa ser ouvida. Obrigado. Yes, man. Grande abraço. Tchau, tchau.